gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo aqui é sobre vida com Deus. Estava lendo, fazendo o meu devocional diário, né? Leitura do livro de Coríntios. Esses dias eu estou estudando Coríntios e eu resolvi gravar de novo. Tô gostando, gente, de gravar. O último vídeo que eu gravei, falei sobre como orar para ter uma comunhão com Deus, como ter comunhão com Deus através da oração. Expliquei assim mais uma interpretação de como que a gente consegue conversar com Deus. E hoje eu estou aqui com a minha Bíblia da Mulher. E hoje eu vou falar com vocês a respeito do livro de Coríntios. Estou lendo o 1 Coríntios. E, gente, o livro de Coríntios é interessante, né? Porque ele traz diversos ensinamentos e direcionamentos para a conduta da vida cristã. A vida mesmo, a nossa vida pessoal, como que um cristão deve se comportar, como que um cristão deve agir em diversos momentos da vida para permanecer em comunhão com Deus. Basicamente é isso que Paulo traz para nós no livro de Coríntios. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Você entrou e viu o título, né, que eu coloquei assim para chamar atenção, mas porque é justamente esse meu pensamento. Quando eu era mais nova, né, criança, sempre fui evangélica e sempre fui criada, né, assim, ensinada nos caminhos do Senhor. Só que muitas vezes eu fazia as coisas porque meu pai mandava ou não fazia justamente porque ele falava que não podia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não entendia a Bíblia, eu não estudava a Bíblia, eu não sabia o porquê das coisas, o porquê do que eu fazia. Aí, a partir do tempo, né, a gente vai crescendo, vai andando com as próprias pernas, e por isso que é importante fazer a leitura da palavra de Deus para não ficar confundido e não seguir determinados padrões que não provém de Deus. Isso é até interessante, você busca, né, a Deus em oração, que o primeiro passo lá é comunhão com Deus, conversar com o Senhor. E depois você tem que conhecer a Deus. O que é a leitura da Bíblia? Buscar conhecimento de Deus. Quando você está interessado em uma pessoa, seja um relacionamento, seja uma amizade, você não quer saber mais da vida dessa pessoa? A forma como que nós conhecemos a Deus é através da Bíblia, que é a palavra toda inspirada. No livro de Coríntios, 1 Coríntios, eu vim falar assim, o versículo-chave que eu trouxe aqui para nós hoje é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. É um versículo muito conhecido, diversas pessoas no mundo cristão no geral utilizam esse versículo como respaldo aí para muita coisa. Só que é bom ter uma interpretação correta desse versículo. Não sei se é a minha mais correta, mas é o que eu entendo, eu vou tentar passar para vocês. É até interessante que nessa Bíblia aqui traz o seguinte subtítulo: Os limites da liberdade cristã. Eu vou ler e tentar falar pouco nesse vídeo, porque eu costumo falar muito, começo a falar e não para. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. É só um versículo que dá, assim, um respaldo e também um certo freio na gente, né? Porque aqui todas as coisas são todas as coisas. Eu posso tudo. Mas será que realmente, se eu fizer tudo o que eu posso, eu vou conseguir manter a minha comunhão com Deus? Eu vou conseguir viver em santificação? Aí aqui é interessante porque a gente pensa o seguinte: por que viver em santificação? Aqui na Bíblia também, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, não lembro o capítulo, como sempre, eu vou colocar para vocês aqui a referência. Mas tanto no livro de Levíticos, tem gente que não gosta de Levíticos porque tá lá no Velho Testamento, mas a Bíblia toda ela é divinamente inspirada. Tem essa mesma citação, né, escrita de forma um pouco diferente no Novo Testamento, que é em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: Sede santo, porque eu sou santo. Levítico fala de outra forma, mas a mesma coisa, para a gente buscar a santificação. Mas por que buscar a santificação? Porque tem outra referência bíblica que diz o seguinte: sem santificação, ninguém verá a Deus. E todo mundo que é cristão, todo cristão, nós buscamos a mesma coisa, uma coisa em comum, que é a salvação da nossa alma. Que nós esperamos que em um momento próximo, o Senhor vai vir buscar a igreja. E Ele só vai levar para si uma igreja santa. Então é por isso que nós tentamos viver uma vida de santificação, para que nós possamos alcançar esse dia glorioso de encontrar com Cristo. Que eu li
1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, para falar sobre isso. Que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me edifica. E aí, como que a gente vai tentar, como que a gente vai balancear isso? Mesmo no capítulo 10 do livro de Coríntios, diz o seguinte: os irmãos lá da igreja que Paulo pastoreava, eles tinham muita dúvida sobre se posso isso, posso aquilo. E Paulo, inspirado por Deus, ele orientava a igreja sobre determinados assuntos. Ele estava com um impasse, se podia comer uma comida, se não podia ir. E a orientação foi o seguinte: você como cristão, você pode tudo. Como então que a gente pode manter uma vida de santidade, né? De santificação? Todo mundo peca, gente. Pecado é uma coisa assim que tá aqui para nós humanos. Se eu falar que eu não peco, eu já estou pecando, que eu já estou mentindo. E o que a gente tem que procurar é fugir da aparência do mal, fugir do pecado, fugir das tentações. Quando a gente faz isso, que a gente foge da aparência do mal, que a gente foge do pecado, a gente está vivendo uma vida de santificação. Então, quando você leu, você viu que determinada coisa encaixou em uma coisa que você faz, né? Que você pratica hoje, e você percebeu que aquilo é errado aos olhos de Deus, né? À luz da Bíblia. Então, você foge daquilo, você deixa de frequentar aquele lugar, você deixa de fazer aquela coisa, porque você sabe que aquilo vai agravar o Espírito Santo de Deus. Sabe que aquilo vai agravar, vai ferir o Espírito Santo do Senhor, porque aquilo é um pecado. Esse livro aqui é muito interessante, fala sobre deveres conjugais, fala sobre deveres de filhos, fala sobre submissão da mulher no casamento. É um tema interessante, polêmico, né? Assim, não polêmico, mas desafiador de se entender. A gente critica, né? E pega no pé de, a mulher é submissa, a mulher... os cristãos, principalmente evangélicos, pregam pra mulher ser submissa, e isso é errado. Mas, lá no capítulo 21, onde fala da submissão, ele tá falando no geral, antes de falar o versículo isolado da mulher ser submissa ao seu marido, tá falando no geral sobre vida cristã. Então, se eu sou filha, eu obedeço a meus pais. Se eu sou empregada, eu sirvo aos meus senhores. Se eu sou esposa, eu sou submissa ao meu marido. Se eu sou marido, eu amo a minha esposa. E assim por diante, traz diversos ensinamentos pro cristão em geral. Então, se eu sou uma cristã esposa, pra mim não vai ser difícil ser submissa, porque o meu marido cristão, ele vai me amar e fazer tudo o resto que diz respeito ao cristão. Enfim, é um tema assim gigantesco, a gente pode falar sobre isso em outro momento. É só um minutinho, né? 5 minutos falando sobre esse versículo que eu achei interessante. Se eu posso ou não posso fazer determinada coisa, será que eu posso? Será que a minha igreja proíbe? Será que é permitido? A gente tem ensinamentos de conduta, e o que a gente tem que ter em mente é buscar viver uma vida de santificação, fugindo da aparência do mal, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E eu posso todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me edificam. Se não me edifica, se não me acrescenta, não tem interesse em fazer. Obrigada por assistir esse vídeo, até o próximo. Comecei há pouco tempo a tentar ler a Bíblia completa, e à medida que eu vou estudando, que eu vou fazendo meus devocionais, eu posso trazendo para vocês aqui algum assunto sobre vida de jovem, sobre vida cristã, algum assunto dentro da palavra de Deus. A gente pode ir estudando junto. O que vocês acham? Comenta aqui se vocês gostaram. Obrigada por assistir esse vídeo. Até o próximo.